Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos louvar e glorificar o nosso Senhor e vamos realmente nos colocar de pé em reverência ao nosso Deus e vamos cantar o coro Tu és o meu Rei. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus e amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Amém, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus soberano, poderoso e és aquele que realmente nos dá o privilégio de podermos estar na Tua presença, Senhor. Obrigada por mais um dia, por mais uma manhã, obrigada por mais um culto, Senhor, e pedimos para que nesta manhã Tu possas fluir neste lugar, Senhor, no coração de cada um de nós, que nós possamos realmente, Senhor, aprender mais sobre Ti através da Tua palavra e que, sobretudo, que Cristo possa ser exaltado nesta manhã, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada por todas as coisas e em Teu nome oramos. Amém. Irmão, ainda de pé, vamos louvar o alto preço.
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos guia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Ora bem, vamos voltar-nos então para a palavra do Senhor e hoje o Senhor pôs no meu coração partilhar um tema que de alguma forma está associado ao tempo que vivemos recentemente. Esta semana particularmente, ontem em particular, foi um dia em que se celebrou o Dia da Liberdade, o 25 de Abril, não é? E o que é que isto tem a ver? Tem a ver com tudo, não é? E é importante realmente lembrarmos esse facto e ao mesmo tempo podermos usufruir ou desfrutar desse facto. Ele teve impactos não só aqui no nosso país, mas teve impactos nas colónias, não é? Que hoje são países independentes e teve um impacto, acima de tudo, na forma como nós livremente podemos testemunhar, podemos falar, particularmente do Senhor Jesus e da sua salvação, coisa que nem sempre acabamos por desfrutar ou utilizar. Mas vamos para o texto das Escrituras, porque quando pensava durante a semana sobre este tema, o Senhor colocou no meu pensamento então um texto que está em Lucas, no capítulo 4. Eu só selecionei para leitura inicial estes versículos 14 a 30, porque de outra forma iríamos ter uma leitura muito extensa. E o que é que nos diz o texto aqui? Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Tem aqui então a porção das Escrituras para início da nossa meditação. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez dar-te graças por este tempo que podemos desfrutar de comunhão contigo e uns com os outros e também de podermos abrir a tua palavra e nela meditarmos. Pedimos a tua bênção e a tua direção para tudo quanto irá ser dito e feito, em nome de Jesus. Amém. Enquanto estava a ouvir a leitura, estava a pensar que eventualmente os líderes atuais de Israel precisariam de voltar a ler este texto, ou pelo menos a dar valor e significado a ele, porque aquilo que aconteceu na forma como o Senhor se manifestou no passado,
ainda durante o tempo do Antigo Testamento, particularmente com esta viúva, fora do contexto já judaico, mas que o Senhor usou-a para sustento do seu profeta. Jesus veio. E no contexto, eu gosto sempre de fazer o enquadramento da passagem no seu contexto, e neste contexto da passagem, que eu vou pedir à Isabel para passar para o slide seguinte. Obrigado. Então, Jesus estava no início do seu ministério. E, ao mesmo tempo, também tinha ocorrido o batismo no Jordão, através de João Batista, e eu achei interessante que encontramos aqui, neste texto, algumas expressões. Diz-nos que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Este texto faz parte daqueles evangelhos sinóticos, ou vem mencionado nos diversos evangelhos sinóticos, e este foi levado pelo Espírito ao deserto. Por exemplo, Mateus faz referência dizendo que foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Marcos utiliza a expressão, que não sei se é comum a todas as Bíblias, foi impelido. E eu achei interessante estes verbos, no fundo, que são a ação do Espírito Santo, neste caso na vida de Jesus, e que de alguma forma também terá lugar na vida daqueles que já aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele nos impele. É Ele que opera em nós, não é? Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E estavam também cheios do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Temos aqui o versículo 1 que não lemos, porque só começamos no versículo 14, mas o que é que diz o versículo 1, que não está ali? Se têm nas vossas Bíblias, eletrónicas ou em papel, Lucas, o 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde havia sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Daí ser levado, conduzido, ser impelido, não é? E também no versículo 14, esse sim, que já lemos, mas vamos relembrá-lo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, e a sua fama correu por toda a Galileia. Eu, mesmo assim, quis resumir desta forma: Jesus veio cheio do Espírito Santo. E vamos ver para quê, não é? Portanto, daí eu ter começado ou dado o título à nossa meditação: Jesus veio. Jesus veio cheio do Espírito Santo para... E o texto dos versículos 18 e 19 deste Lucas 4 diz então o seguinte: então o Espírito do Senhor é sobre mim. E Jesus está a citar, portanto, algo que acerca dele já havia sido dito anteriormente pelo profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados
coração a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Não estou a enganar, porque aqui faço-me reflexo e às vezes tenho dificuldade também em conseguir acompanhar. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Aquela palavrinha ali, para. Jesus veio para. Havia um objetivo, havia um propósito, havia uma missão. E eu quero, de alguma forma, aplicar isso também às nossas próprias vidas. Nós estamos aqui para alguma coisa. O Senhor tem um propósito para nós. Nós vimos à casa do Senhor para quê? Para louvá-lo. Para conhecer mais da sua palavra. Para lhe dar graças. Para estarmos em comunhão uns com os outros. Para darmos testemunho da sua obra iniciada em nós, a partir do dia que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Jesus veio cheio do Espírito para. Tal como aconteceu com Jesus, e estamos aqui num processo de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque o Espírito era derramado ou dado a determinadas pessoas para o desempenho de determinadas atividades no Velho Testamento, tal como aconteceu aqui com Jesus, mas a partir do dia de Pentecostes ele é concedido à Igreja. A Igreja não é a corporação, a Igreja, corpo vivo de Cristo. Ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. E Ele também nos concedeu o seu Espírito para alguma coisa. Uhum. Já vamos ao oftalmologista. Uhum. Agradeço a deixa, não é? A dica, não é a dica da semana, mas portanto, para aquilo que vamos ver. São 5 pontos que eu vou procurar sintetizar o mais rápido possível. Jesus veio para evangelizar os pobres. Pelo menos é isso que nos diz no versículo 18. Jesus veio para evangelizar os pobres. Logo, os ricos não precisam, porque ele veio para evangelizar os pobres. Há aqui como que poderíamos ir por aí, não é? Aqui um evangelho social, um evangelho... ele veio para evangelizar os coitadinhos. Exatamente. Então, por exemplo, um dos textos que veio ao meu pensamento foram as palavras do Senhor através de João para a igreja de Laodiceia. E esta citação vem em Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18. Como dizes,
Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então, estas são as palavras dirigidas pelo Senhor através do profeta João a uma igreja. E reparem como é que ele a descreve, não é? Como dizes, rico estou e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Jesus veio para evangelizar os pobres. Os pobres não em termos materiais, mas em termos espirituais. E nós, infelizmente, temos tantas pessoas que não só não querem saber de Deus, ou só se lembram dele quando troveja, não é? Quando vêm os calos apertados e surgem problemas na sua vida, mas como ao mesmo tempo também temos, infelizmente, ou podemos ter igrejas cheias de pessoas pobres de espírito. Pessoas que ainda não nasceram de novo. Não é o facto de virmos à igreja que nos salva. Quem nos salva é Jesus. Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser por Ele. Podemos andar toda a nossa vida na igreja, a bater com a mão no peito, ou a cantar, ou a fazer o que quer que seja, e não sermos salvos. O Nicodemos, a quem Jesus falou, ele não era membro de nenhuma igreja, mas era um dos líderes da sinagoga, e ele mostrou interesse em conhecer a Jesus, e Jesus foi perentório e disse-lhe imediatamente: necessário te é nascer de novo. Já nascemos de novo? Ou ainda mantemos-nos pobres? Jesus veio para evangelizar os pobres. Em segundo lugar, Jesus veio para curar os quebrantados do coração. E eu depois coloco a citação exatamente do versículo conforme lemos. O que é isto? Quebrantados do coração. O que é que isto significa? Insensíveis? Sensíveis à palavra. Há aqui, por assim dizer, dois significados que podemos falar ou usar quando falamos deste quebrantados de coração. Pode ser uma questão de enfermidade, não é? E hoje cada vez mais vimos pessoas com problemas cardíacos, mas creio que não é este o contexto da passagem. Podemos falar por exemplo, do luto. Quantos há que estão quebrantados de coração em virtude da dor que estão a sofrer? Há outros que, talvez por amores não correspondidos, estão quebrantados de coração. Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Não é tanto aquele no sentido de precisamos de quebrantar o nosso coração, mas que ele precisa de curar e restaurar o nosso coração que está quebrado. Na forma como a vida que nós vivemos atualmente nos faz
muitas vezes estar completamente sem alvo, sem propósito, sem direção. E eu diria que é mais nesse sentido, que Ele veio para curar os que tinham os seus corações despedaçados, os seus corações destruídos, sem sentido, sem significado, sem orientação. Então, um dos textos, como eu depois no slide seguinte tenho, no Salmo 51, versículo 17, este seria um entre muitos, não é? Versículos que nós poderíamos usar, mas diz então o quê? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, assim, agora temos aqui que este coração contrito, este coração quebrantado, quando vem ao Senhor, o Senhor não o rejeita, não despreza, porque Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Em terceiro lugar, ele veio também para pregar a liberdade aos cativos. Bom, então é um bom pretexto para o ministério nas prisões. Vamos pregar aos que estão presos. E há irmãos que têm esse ministério e que estão a desempenhar esse trabalho, e é um trabalho louvável. Tenho aqui dois aspectos quase sobrepostos, a pregar a liberdade aos cativos ou a pôr em liberdade os oprimidos. O que é que nos torna cativos? O pecado. Eu coloquei-o ali na última análise, mas também as dependências. Certo? Mas quantos hoje vivem cativos, dependentes? É o álcool, por exemplo, é o tabaco, é a internet. Estas são agora enfermidades mais recentes. As redes sociais, e hoje em dia até os presidentes e os altos dignatários das nações mandam mensagens e dão, fazem as suas exposições através das redes sociais, os Instagrams e o Facebook já passou de moda agora, já não tenho. Pronto, mas acabamos por. Quantos há que acabam dependentes, não fazem outra vida se não andar a ver aquelas coisas? E os jovens em particular. Se não houver regras, ficam presos ao telemóvel, não é? Por isso hoje nas escolas os telemóveis são postos lá numa caixinha à parte. A que ponto é que chegamos? De dependência. Ele veio para libertar os cativos. Há muita coisa que pode nos cativar ou nos prender sem ser uma prisão, não é? Em termos físicos. O trabalho, muitas vezes também nos prende, nos cativa. Não trabalhamos para viver, vivemos para trabalhar. Mas acima de tudo, e talvez aquele que tem mais peso e que depois pode ser desdobrado em várias formas, é o pecado. O inimigo anda ao nosso derredor, procurando nos aliciar.
o próprio Senhor Jesus, antes de ter lido este texto e dito hoje esta profecia cumpriu-se aos vossos ouvidos, ou seja, eu sou o cumprimento destas palavras, ele tinha estado 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E ele não só o tentou durante os 40 dias, já o tinha começado a tentar antes e continuou a tentar até à cruz. Ele não desiste, não é? De nos tentar e de oferecer, nos aliciar com várias coisas. Então também, ainda dentro deste contexto, libertar os cativos, escolhi dois textos, um de Mateus, capítulo 1, versículos 28 a 30, e também de João, capítulo 8, verso 36. Eu creio que do Mateus estarei em falta, sim, ou só sintetizei ali um versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E este é de alguma forma o convite que o Senhor continua a fazer. Este convite é tão atual hoje quanto foi no tempo em que Jesus o expressou. E em João capítulo 8, verso 36... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E estas palavras causavam um bocado de urticária, particularmente nos líderes religiosos do tempo de Jesus. Porque eles consideravam-se que eram livres. E não reconheciam que eram escravos do pecado. Cativos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade com que Cristo nos chama é uma liberdade que não tem comparação. É uma liberdade que ultrapassa as liberdades que os homens nos podem conceder. E é uma liberdade eterna. Em quarto lugar, também, o Senhor veio para restaurar a vista aos cegos. E a maior cegueira do homem é a cegueira espiritual. Mesmo quando, durante o seu ministério, Jesus curou alguns dos cegos, ele depois enfrentou os outros que eram cegos e consideravam-se que viam, que eram os líderes religiosos, que criticaram o facto de Jesus ter curado aquele cego num sábado. E depois Jesus dirige-se a eles nestes termos que estão em João capítulo 9 e versículo 41. Disse-lhes então Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Continuais cegos. Eu gosto imenso deste episódio e do encontro destes líderes religiosos com o cego que havia sido curado e lhe perguntavam: mas quem é que te fez isso? Eles: não sei, eu nunca ouvi, era cego. E finalmente depois, então, ele teve o verdadeiro encontro com Jesus. E Jesus disse-lhe: fui eu que te curei. E agora
ele podia testemunhar que ele era cego e agora via. E que a razão pela qual ele via foi porque Jesus tinha-lhe restaurado a sua visão. E os líderes religiosos que se pensavam que viam muito e que conheciam demais, afinal eles é que eram os verdadeiros cegos. Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. Cegos, não digo que não o faça, não é, em termos físicos, mas cegos em termos espirituais. Todo o contexto desta passagem reflete a cegueira, a escravidão, todas as coisas em termos espirituais, em primeira análise. Por último, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando é que é esse ano? Agora ou naquela altura? Era naquela altura, é hoje, é até que ele venha. Ainda estamos dentro deste ano aceitável do Senhor. O que é que nos diz este texto que está, portanto, em Hebreus capítulo 3, versículo 7? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e me viram, por 40 anos, as minhas obras. Obrigado. Então o autor da Epístola aos Hebreus está a recordar o passado dos hebreus, o passado do povo de Israel, mas está-lhes a dizer que, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós temos uma expressão que usamos para tanta coisa, menos para as coisas mais importantes. Não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. E se há uma coisa que precisamos de fazer no dia em que ouvimos a palavra de Deus, é aceitar de bom grado essa palavra e receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não conheço o coração de cada um, mas cada um conhece e, acima de tudo, o Senhor conhece. Este hoje já ocorreu na tua vida? Já aceitaste Jesus como teu único e suficiente Salvador? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor deseja trabalhar. Ele é o melhor cardiologista. Ele é o melhor oftalmologista. Ele é o melhor Salvador. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E Ele nos salvou da pior das doenças. Ele nos curou da pior das doenças, que é o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É aquilo que nos diz a palavra de Deus. Mas que Ele levou sobre si os nossos pecados. Que nós possamos deixar hoje o Senhor trabalhar nas nossas vidas e fazer a sua obra nos nossos corações. Então, Jesus veio trazer a liberdade. Jesus veio trazer a liberdade. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
É aquilo que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 3, e dos versículos 17 até ao versículo 18. Mas todos nós somos, com o rosto, com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, no dia que aceitámos a Cristo, se o já aceitámos como o nosso Salvador, Ele está a trabalhar em nós. Está a transformar-nos à imagem de seu Filho, o nosso Salvador. Então, Jesus veio trazer a liberdade. E por isso eu alterei o título da nossa mensagem e completei-o com a razão pela qual Ele veio. Ele veio para nos libertar e nos oferecer a verdadeira liberdade. Não aquela que foi oferecida no dia 25 de Abril, com todo o valor que ela teve, não é? E tem, não a estou a desprezar, mas esta liberdade que o Senhor está a nos oferecer é muito superior a essa liberdade. Porque quantos há que têm liberdade, até às vezes para dizer aquelas como é que se diz? Aquelas parvoíces no Parlamento, não é? E lavar roupa suja e outras coisas mais, fazerem más figuras. Não foi para isso que o 25 de Abril ocorreu, não é? Não foi para isso que a liberdade foi conquistada. E quantos há, e temos aqui muitos irmãos provenientes de países lusófonos, porque continuam a ser países lusófonos, e que ainda sofreram durante muitos anos, e alguns até estão a sofrer ainda, não obstante terem ficado livres do colonialismo português. Mas a verdadeira liberdade é aquela que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Queremos, Senhor, agradecer-te mais uma vez por este tempo passado na Tua presença e, acima de tudo, refletindo na Tua palavra. E podermos realmente compreender o quanto Jesus fez por nós e a forma como Ele veio para nos libertar. Libertar do pecado. Tirar, Senhor, dos nossos olhos a cegueira que o próprio pecado traduzia e nos dar vida e vida com abundância. E é por Ele, Senhor, que nós te agradecemos. Amém. É interessante agora ouvir o pastor falar sobre a liberdade. Me veio ao pensamento que a sabedoria popular atualmente pensa ou sugere que a liberdade é fazer aquilo que o nosso coração pecaminoso anseia, quando na verdade o que a palavra deixa bem claro é que dar voz ao que o nosso coração pecaminoso anseia é exatamente estar sujeito, escravo ao pecado e não a nossa própria consciência, mas fazer aquilo que a nossa carne pede. E se nós não conseguimos controlar isso, não conseguimos ultrapassar isso, estamos mesmo a ser livres? Ou estamos a só reforçar essa escravidão espiritual? E foi para isso que Jesus Cristo veio à Terra, e que obviamente nada além do sangue pode nos libertar dessa escravidão. Por isso vamos louvar a Deus com essa música. Vamos ficar de pé, irmão. Teu sangue leva-me além, a
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve será. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve será.
Obrigado, Senhor, pelo sangue que tu verteste na cruz, que tornaste as nossas vidas, os nossos corações mais alvos do que a neve. Te agradecemos porque em ti nós somos livres. Obrigado por esta liberdade que tu nos dás, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e neste momento vamos fazer a recolha dos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, conforme a palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
ser usado da maneira que integrar em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Senhor, ainda na tua presença nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és aquele que mais deseja nos usar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E pedimos nesta manhã, Senhor, tu possas usar as nossas vidas para a tua obra. Oramos agradecendo pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor, para a tua casa, e pedimos para que eles possam ser usados, Senhor, para que a tua obra possa ser aumentada, que a tua obra possa acrescentar, Senhor, na vida de cada um de nós e de outras pessoas, Senhor, e que sobretudo que a tua vida possa, que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, através das ofertas e dos dízimos, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Depois temos um versículo novo. Isaías 40, 31. E ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que lindas palavras. Que poema mais bonito. Já viram uma águia subir? Temos aqui a Andreia, que ela está a trabalhar agora numa área muito interessante com animais, com aves. E é incrível quando a águia sobe, vem lá em cima e ele vê a presa e ela desce um voo incrível. E é isto que acontece. Podem as nossas forças não serem nenhumas, mas o Senhor renova as nossas forças. Sim, irmã Manuela. Sim, porque eu também estava a falar sem falar para o micro. Talvez porque as minhas forças não eram muitas para pegar no micro. Sim, irmã. Vamos repetir o versículo porque os irmãos lá longe que estão a ouvir a transmissão, eles merecem ouvi-lo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Que bom, que poema bonito, que poesia bonita, que palavras bonitas, mas que realmente nós possamos provar estas palavras no Senhor. E quantas vezes já o temos feito até hoje. Eu gostaria de abrir aqui o meu telemóvel, porque eu tinha preparado, mas parece que ele saiu do sítio, desculpem. Gostaria de... Antes de apresentar os slides que vêm a seguir, gostaria de colocar duas situações, ou uma especialmente aqui. Nós sabemos que este ano, devido às intempéries, não houve carnaval e o carnaval mudou. O carnaval mudou para a próxima semana. O que é que vai acontecer? Nós não sabíamos de nada, aparentemente parece que nada aconteceu, mas... fomos alertados, a irmã Magna perguntou como é que vai ser na próxima semana, porque já há vestígios de que aqui toda esta zona possivelmente irá ser
Pensei que era a irmã que estava a preparar-se para o carnaval. Oh, não, eu sabia que não, eu sabia que não. Certo. Ok. Então, ainda bem que nós fomos alertados para isso. Então, se tudo isto vai ficar fechado, nós temos que nos mudar daqui. Está bem? E já encomendámos tempo. Eu pedi à irmã para ver como é que estava o tempo para a semana. Ela já me deu aqui as previsões, que está um bom tempo. Por isso, eu acho que pela fé vamos mudar o culto daqui para o Casal da Popa, certo? Pode ser? Quem é que concorda? Ok. A maioria. A maioria estará disponível, então. Vamos fazer isso e vamos aproveitar. Se o dia está bom, então vamos levar o nosso farnel. Ai, que linda palavra que se usava tanto antigamente. O nosso farnel. A comidinha que nós íamos comer em casa e aproveitamos comemos lá ao ar livre. Está bem? Então, vamos ficar já decididos. Está bem? O culto não será aqui. Os irmãos que nos estão a ver para lá, através da internet, já vão saber que não vai ser transmitido daqui. Se o Senhor permitir, iremos transmiti-lo de onde estivermos. E então iremos fazer no Casal da Popa, às 11 horas, certo? Vamos fazê-lo às 11 horas, está bem? 11 horas, para todos poderem se deslocar. Vamos ser um quarto para as 11, que é para começarmos às 11 horas, está bom? Vamos ter o cafezinho de um quarto para as 11, para quem chegar antes da hora, ótimo, para chegarem a horas. E então, depois para começarmos às 11 horas. E quem quiser, e gostaríamos que fossem todos, quem quiser e puder almoçar ali, então vamos ter uns chapéus para pôr ao ar livre, para nós podermos todos em comunhão estarmos juntos. Este é o primeiro. Fomos apanhados assim um pouco de surpresa. Sabíamos que a Isabel não iria poder estar connosco porque, devido ao carnaval, ela vai ter que trabalhar a semana toda sem folgas e infelizmente ela não vai poder estar connosco. Também não esquecer que o Dia da Mãe nós não o celebramos no primeiro domingo de maio. Está bem? Portanto, não vamos celebrar. Até era interessante porque estávamos na rua para o celebrar. Mas celebramos no segundo domingo de maio, portanto, o culto do Dia das Mães será no dia 10 de maio. Está bem? 10 de maio. Agora sim, vamos passar aos anúncios e aos motivos de oração. Nós não temos a nossa irmã Truz connosco hoje, nem o irmão Gerb. Antes da escola dominical já tínhamos orado por ela. A irmã Truz estava muito cansada durante toda a semana e teve que ir à CUF. Não conseguia respirar, estava muito cansada, não conseguia, tossia muito. Então ela tem outra vez a bronquite grave como ela costuma ter e está-se não a sentir nada bem. Entretanto, ontem já estava a melhorar. Só que a medicação que lhe foi receitada era muito ao final da tarde, então o que é que acontecia? Durante a noite ela tossia muito e não conseguia dormir, e já há 3 dias que não dormia e ela estava bastante em baixo, mas continuemos a orar pela Truz, pela sua saúde, porque não só a bronquite, mas outras coisas também estão a afetar a sua própria vida. Continuamos orando, mas agora não por saúde, mas por vivacidade, não é? O Joaquim ontem, o Jussi ontem mandou mensagem, mais um jogo, não foi vitória, foi empate, mas para ele já não foi nada mal. Faltam 4 jogos para terminar, creio que são isso, 4 ou 6 jogos, desculpa, eu não tenho a certeza, porque agora passou-me, mas continuemos a orar pelo Joaquim, e ele dizia, deseja muito saber o que é que o Senhor tem para ele ali naquele lugar, ali naquele clube. Também, pois... Era para ser dia 23, mas o casal não casou no dia 23. O irmão Fernando e a irmã Linda não casaram no dia 23, mas vão casar, está bem? Dia 28. Isso fez com que as passagens deles que já tinham para o Brasil
para hoje tivessem sido perdidas, não puderam ser remarcadas, mas houve um pequeno percalço e teve que ser reagendado para terça-feira o casamento dos nossos queridos irmãos. Continuemos a orar por eles para que todas as coisas estejam resolvidas e já, neste momento já está tudo resolvido e já no dia 28 vai ser o casamento dos irmãos. Estamos muito felizes porque temos uma noiva connosco, não é? A Sara já chegou. Our bride arrived. A nossa noiva chegou, Sara está conosco, estamos muito felizes e oramos para que o Senhor possa abençoar. We pray for the Lord to bless you in your new life. And also you and your husband. May the Lord bless you. Que o Senhor possa abençoar-te, Sara, a ti e ao teu esposo lá longe. Hoje é o aniversário de 5 pessoas, só que 4 não estão cá. Então, temos o Suman, que está cá, e eu vou pedir ao Suman para vir cá à frente. Também a Emma, a filha da Hélia e do João Paulo de Peniche, fez anos, hoje mesmo. O Suman é hoje, portanto, podemos lhes dar os parabéns hoje. O Alan fez anos a semana passada. E eu tive muita pena porque nós não lhe cantámos os parabéns e ele estava cá. A sua mãe também fez no dia 20, na segunda-feira passada, e a Renata também. Fez anos no dia 20. Por isso, vamos cantar os parabéns a estes queridos que estão connosco. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. O ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Mas antes, eu não quero falhar. Gostaria de saber se durante a semana alguém fez anos. Não? Mas eu queria pedir a todos os que estão aqui, que sabem que não está lá ainda o seu nome fora, dentro nas folhas, para irem lá e assinalarem, está bem? Porque eu posso estar-me a esquecer e eu não quero, porque estas folhas aqui são muito importantes. Os irmãos a quem nós já passámos o aniversário, eu espero que não, mas se calhar sim. Eu sei que para maio vai haver alguns de lá de trás, mas ponham ali os vossos nomes, porque eu posso não ter ainda colocado na agenda e às vezes isso eu não queria fazer, não queria falhar. Mas vamos agora orar por estes queridos que fizeram aniversário. O Suman está connosco e os outros queridos não estão, mas vamos orar por eles também. Meu Deus, nós louvamos o teu nome por cada um destes queridos irmãos e irmãs a quem tu abençoaste com mais um ano. Obrigado pela vida do Suman, Senhor. Obrigado porque tu o tens ajudado, tu o tens abençoado e queremos continuar a pedir-te por ele. Também, Senhor, te agradecemos muito pela Emma, por aquilo que tu tens feito na vida da Emma, Senhor. Obrigado pelo seu percurso na sua vida e contigo, Senhor. Nós te agradecemos porque tu a tens abençoado e queremos, Senhor, neste novo ano, pedir a tua bênção para ela. Obrigado também pelo pequenino Alain. Nós te agradecemos por ele, Senhor, e te pedimos que tu possas abençoar esta criança. Possa ser com ele, Senhor, durante este próximo ano, que tu o possas abençoar ricamente, Senhor. E que a nós tu nos ensines a ajudar, Senhor, a abençoar também esta criança e a sua própria família, ó Deus. Também, Senhor, nós te agradecemos muito pelo que tu tens feito pela vida de Renata. Obrigado pela forma como tu a tens abençoado. Obrigado também pela forma como ela tem
sido uma bênção para cada um de nós. E nós te agradecemos pela sua vida. E queremos, Senhor, continuar a pedir que tu a abençoes ricamente, Senhor. Tu a guardes, que tu a protejas, Senhor. E que as tuas bênçãos possam vir sobre ela, Senhor. Ainda te oramos e te agradecemos pela irmã Luísa, Senhor. Obrigado pela sua vida. Queremos, Senhor, agradecer-te tudo o que fizeste em mais um ano, Senhor, que lhe deste. E, Senhor, também pedir a tua bênção para este novo ano, que tu a possas aguardar, tu a possas abençoar. E, Senhor, que nós possamos nos alegrar com estes nossos queridos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Present. You're very welcome. Very welcome. God bless you too. So, ready? Your present. Os que não tiveram presente, vocês depois vão levar para a mamãe, está bem? Então, eu vou chamar o grupo. Bem, irmãos, então eu vou convidar a todos a ficarem de pé nesse momento para cantarmos o último hino ao Senhor nesse domingo. Quero ser fiel, que esse seja realmente o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Ser fiel, neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel, este caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim. Oh, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de
coração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo. Pois quando deste tudo, tudo por mim. Oh, 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 porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo. Pois quando deste tudo, tudo por mim. Pois bem, vamos terminar então este tempo com uma palavra de oração, pedindo a direção do Senhor também para esta nova semana. Bendito Deus e Pai, queremos expressar a nossa gratidão, continuar a expressar, porque o temos vindo a fazer ao longo de todo o culto, pois Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E queremos, Senhor, também dar-te graças por este tempo que pudemos passar na Tua presença, pela forma, Senhor, como pudemos desfrutar dessa mesma presença e da comunhão uns com os outros e também contigo. Pela Tua palavra, pelos cânticos, pela forma como pudemos realmente sentir o Teu amor manifesto em Cristo Jesus, nosso Salvador. Queremos, Senhor, agora pedir a Tua bênção para esta nova semana. E Tu sabes, Senhor, os motivos que realmente carecem da Tua graça, carecem da Tua misericórdia, já foram aqui apresentados. Também lembramos aqueles que não puderam estar connosco, que da mesma forma, Senhor, os possas abençoar. Despede-nos com a Tua paz, pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém.